Vivemos numa geração em que a aparência vale mais que o caráter e a verdade muitas vezes é moldada ao gosto do momento. Palavras bonitas são usadas para esconder intenções egoístas. As redes sociais se transformaram em palcos de vaidade e a sinceridade se tornou rara como ouro refinado. Mas o que acontece quando a verdade deixa de ser ouvida? Quando o engano se torna norma, a alma se entristece. E é exatamente por isso que precisamos voltar nossos olhos à palavra de Deus. Porque mesmo quando o mundo ignora a verdade, ela continua viva. Ela não depende de aplausos. Ela não precisa de aprovação humana. A verdade que vem de Deus permanece firme, imutável, pura e cheia de poder. Davi declarou no Salmo 12 que as palavras do Senhor são puras como prata refinada 7 vezes. Isso quer dizer que a voz de Deus é confiável em qualquer estação. O que ele disse continua valendo, mesmo quando todos ao redor escolhem viver o oposto. E é justamente nesses momentos que o nosso compromisso com a verdade precisa se fortalecer. Não se trata apenas de repetir versículos, trata-se de viver o que cremos, de refletir a verdade nas pequenas decisões, nos gestos diários, nas palavras que escolhemos, nos valores que defendemos. Ser fiel não é ser perfeito, é permanecer firme quando seria mais fácil ceder. É manter a integridade mesmo que ninguém esteja olhando. É segurar a mão de Deus quando tudo em volta empurra para longe dele. Talvez você esteja se perguntando, será que vale a pena continuar sendo fiel? Em um mundo que valoriza o engano, onde a desonestidade muitas vezes é recompensada, pode parecer que ser sincero, honesto e leal é uma perda de tempo. Mas escute com atenção. Deus não é cego à fidelidade dos seus filhos. Ele vê o que os olhos humanos não percebem. Ele conhece o coração que continua crendo mesmo quando tudo em volta parece desabar. E Ele promete que não deixará os fiéis desamparados. O próprio Senhor declara no Salmo 12:5: por causa da opressão dos necessitados e do gemido dos pobres, agora me levantarei, diz o Senhor. Isso significa que Deus não apenas ouve o clamor dos justos, como também se levanta para agir em favor deles. Quando você insiste em fazer o que é certo, mesmo sendo ridicularizado, quando você escolhe a humildade em vez do orgulho, quando você abre mão da vingança para perdoar, Deus vê. Ele está te fortalecendo silenciosamente. Ele está guardando sua vida como quem protege um tesouro valioso. Pode ser que as pessoas não valorizem sua integridade. Pode ser que você se sinta esquecido, mas Deus jamais ignora o coração que o busca com sinceridade. Lembre-se, os céus não medem sucesso pelos padrões do mundo. Para Deus, ser fiel vale mais do que ser famoso. Ser verdadeiro vale mais do que ser aplaudido. E Ele mesmo será o seu galardão. Há uma dor silenciosa que muitos fiéis carregam, a sensação de estar sozinhos na caminhada. Você tenta viver conforme os princípios da palavra, mas parece que está nadando contra a corrente. Às vezes, até mesmo dentro da sua casa ou círculo de amigos, você se sente como um estranho, alguém que pensa e crê diferente. Se isso fala com você, saiba, você não é o único. E mais importante ainda, você não está só. O profeta Elias viveu algo semelhante. Após enfrentar grandes batalhas espirituais, ele se refugiou no deserto, exausto e desanimado. Em sua oração, ele disse a Deus: Senhor, só restei eu. 1 Reis capítulo 19, versículo 10. Era o grito de quem se sente vencido pela solidão.
Mas a resposta do Senhor foi surpreendente. Deus revelou que ainda havia 7.000 que não haviam se curvado aos ídolos. 7.000 corações que, assim como Elias, continuavam fiéis, mesmo em silêncio. Essa revelação muda tudo. O inimigo quer que você pense que está só. Ele quer te isolar emocionalmente para te enfraquecer espiritualmente. Mas a verdade é que Deus sempre guarda um remanescente, um povo fiel que, mesmo longe dos holofotes, continua orando, crendo, jejuando e esperando no Senhor. Hoje, você faz parte dessa geração que não se dobra, ainda que você não veja os outros, há muitos como você. Deus está unindo corações em todo o mundo, em pequenas igrejas, em casas silenciosas, em quartos de oração escondidos, e Ele está te sustentando para continuar firme. No mundo de hoje, tudo parece girar em torno de visibilidade. Ser notado, ser seguido, ser aplaudido. Mas no reino de Deus, o que tem verdadeiro valor, muitas vezes acontece no segredo. Jesus mesmo disse: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai que está em secreto. E o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Mateus 6,6. A fidelidade que Deus valoriza não é a que busca palco, mas a que se mantém firme quando ninguém está assistindo. É o coração que resiste à tentação no silêncio. É o joelho que se dobra mesmo quando não há música tocando. É a boca que se cala diante da provocação por amor à paz. Você não precisa ser reconhecido pelo mundo para ser lembrado por Deus. Ele vê cada semente que você planta com fé. Ele conta cada lágrima que você derrama em oração. E Ele conhece o esforço que você faz para permanecer firme em meio às pressões da vida. A fidelidade silenciosa é um testemunho poderoso. Ela brilha nos lugares escuros. Ela fala mais alto que palavras. Ela revela que o coração está enraizado não em aplausos, mas na palavra. Lembre-se, aquilo que fazemos para agradar a Deus nunca é em vão. Ele recompensa no tempo certo, às vezes em formas que não esperamos. Com paz, com direção, com força interior, com livramentos que nem percebemos. E no fim de tudo, Ele mesmo será a nossa herança. Vivemos dias em que tantas vozes disputam nossa atenção. Notícias, opiniões, redes sociais. É fácil se sentir perdido, sem saber o que é certo ou em quem confiar. Mas em meio a todo esse ruído, existe uma voz que nunca muda. Uma verdade que permanece para sempre, a Palavra de Deus. O Salmo 12, versículo 6, nos lembra disso com clareza. As palavras do Senhor são puras, como prata refinada num forno de barro, purificada 7 vezes. Isso significa que as promessas de Deus são confiáveis, testadas, verdadeiras. Não há erro nelas. Enquanto o mundo fala palavras vazias, Deus fala com poder. Quando tudo à nossa volta parece incerto, é na Bíblia que encontramos direção segura. Quando o medo tenta tomar conta, é nas Escrituras que recebemos consolo. Quando as mentiras do mundo tentam confundir, é na palavra que descobrimos o que é eterno. Não é à toa que o salmista declarou: lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Se você tem se sentido confuso ou sobrecarregado, talvez seja a hora de silenciar um pouco o mundo e ouvir mais a Deus. Abra sua Bíblia, volte ao lugar secreto. Ali, Deus vai te lembrar quem você é e qual caminho seguir. O Salmo 12 traz uma promessa poderosa.
pelo sofrimento dos necessitados e pelo gemido dos pobres, eu me levantarei agora, diz o Senhor. Essa é uma das declarações mais impactantes da Bíblia. Deus não apenas ouve, ele se levanta, ele age, ele intervém quando o sofrimento parece insuportável. Quantas vezes você já se sentiu ignorado? Quantas vezes achou que suas orações estavam ecoando no vazio? Mas aqui está a verdade. Nenhum gemido passa desapercebido aos ouvidos do Senhor. Nenhuma lágrima é desperdiçada. Deus se levanta pelos oprimidos. Ele se move em favor dos que estão fracos. Ele protege os que são injustiçados. Pode parecer que o mal está vencendo, que a injustiça domina, mas o tempo de Deus é diferente do nosso. E quando ele decide agir, ninguém pode impedir. Isaías 59:19 diz: quando o inimigo vier como uma corrente, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Ou seja, Deus mesmo entra na batalha para proteger os seus. Não importa quão escuro esteja o cenário ao seu redor, Deus continua sendo luz. Ele se levanta para defender, para restaurar, para resgatar. Confie, Ele está vindo em seu favor. O Salmo 12 termina com uma verdade que parece feita para os nossos dias. Os ímpios andam por toda parte quando a vileza é exaltada entre os filhos dos homens. É impossível não enxergar essa realidade hoje. Mentiras são celebradas como esperteza. Arrogância virou sinônimo de sucesso. O mal, antes oculto, agora é exibido sem vergonha e até aplaudido. Mas no meio dessa distorção de valores, Deus continua sendo o mesmo, e Ele continua guardando os que são dele. O versículo 7 diz: Tu, Senhor, nos guardarás, desta geração nos livrarás para sempre. Isso é uma promessa, e promessas de Deus não falham. Ele não prometeu que o mundo seria fácil, mas prometeu estar conosco em cada passo. Não prometeu que seríamos aplaudidos, mas garantiu que seríamos sustentados. Não disse que não veríamos a maldade, mas que não seríamos derrotados por ela. O Senhor protege os de coração puro. Ele vela por aqueles que ainda escolhem a integridade. Ele cobre com a sua mão os que andam na luz, mesmo quando estão rodeados de trevas. Salmo 34:15 confirma isso. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Mesmo quando a perversidade se espalha, o cuidado de Deus permanece firme sobre os seus filhos. Se você confia que Deus está te guardando em meio à corrupção deste mundo, escreva nos comentários: O Senhor é o meu refúgio. Em tempos de desânimo espiritual, Deus sempre teve um remanescente. Um grupo de pessoas que decide permanecer firme, mesmo quando tudo ao redor parece perdido. Pode parecer que são poucos os que permanecem fiéis, mas Deus está levantando um povo escondido. Pessoas comuns, que oram em silêncio, que se mantêm firmes mesmo sem reconhecimento. Um exército invisível aos olhos do mundo, mas precioso aos olhos do Pai. Esses são os que não se dobram diante das mentiras da cultura, que não trocam a verdade por aplausos, que não negociam princípios em troca de popularidade. Eles são o sal da terra, a luz do mundo, mesmo quando se sentem pequenos ou esquecidos. Se você está lutando para permanecer fiel, lembre-se, há outros como você. E o mais importante, Deus sabe quem são os seus. Depois de tudo o que vimos, a dor do mundo,
a corrupção, a solidão da fé, a luta contra as mentiras, é natural sentir-se sobrecarregado. Mas é justamente nesse ponto que Deus nos convida a descansar nele. O segredo da perseverança não está na nossa força, mas na entrega total. Deus nunca esperou que fôssemos perfeitos. Ele espera que sejamos sinceros. Que levemos a Ele nosso cansaço, nossas dúvidas, nossas lágrimas e também a nossa fé, ainda que pequena. O salmista orou: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Confiar é um ato profundo de rendição. É dizer: Deus, eu não entendo tudo, mas eu creio em ti. Eu não vejo saída, mas sei que tu estás no controle. Eu não sou forte o tempo todo, mas tu és a minha força. Ao final do Salmo 12, vemos que mesmo diante de tanta maldade, o salmista escolhe confiar. E nós também podemos fazer essa escolha hoje. Escolha a verdade. Escolha permanecer firme. Escolha andar com Deus, mesmo que o mundo inteiro caminhe na direção oposta. Porque no fim, é a fidelidade que será lembrada, é a fé que será honrada e é o Senhor que nos sustentará até o fim. Não caminhe sozinho. Caminhe com o Espírito Santo. Deixe que Ele renove sua força, encha seu coração de paz e te conduza com sabedoria em cada decisão. Se você entrega hoje suas dores, sua fé e seu futuro nas mãos de Deus, escreva nos comentários: tudo está em tuas mãos, Senhor.